Professor, o senhor está gravando a aula? Comecei a gravar agora. Agora foi que me percebi. Então, estava falando, o KV tem que ver com a qualidade e o MEA tem que ver com a quantidade, tá? De raio-x em determinado exame, sendo também responsável, junto com o KV, pelos contrastes fortes, pelos os pretos e o branco, pela aparição do preto e do branco, tá? Ou seja, o KV tem mais a ver com o espectro de tons de cinza dentro da imagem. Já o MEA tem que ver mais com a presença do preto e do branco especificamente, ou seja, com os extremos do contraste da imagem, tá? Então, o KV é mais sutil. A diferença entre o KV é mais sutil e a diferença entre diferentes MEA está mais voltada para a parte dos extremos. As cores preto ou as cores brancas dentro da imagem radiográfica. E ela deve ser aplicada da mesma forma que o KV, conforme a densidade da região. Então, se a densidade é maior, aí você aumenta o MEA. E se a densidade é menor, diminui o MEA da mesma forma que você faz com o KV. Tá? Quanto mais densa for a região, maior deverá ser o MEA e vice-versa. Tá? Também a quantidade de raio-x depende do tempo de exposição, que a gente vai ver nas próximas slides. Então, por exemplo, um aumento de MEA junto com uma diminuição do tempo de exposição, que na verdade é o tempo pelo qual passa a corrente pelo filamento, ela pode vir a produzir a mesma quantidade de raio-x se você compara, por exemplo, com outra situação na qual você diminui o MEA e aumente o tempo de exposição. Então, é por isso que, às vezes, pessoal, em aparelhos de raio-x, vocês têm um aparelho que tem 4 controles aqui, ó. Um para controlar o KV, outro para controlar o MEA, outro para controlar o tempo e outro para disparar. Prepara, né, e dispara. Às vezes tem outro que tem apenas 3. O KV por um lado, o MEAS já está integrado aqui, MEAS. Por outro lado, e o disparador aqui no final. Ok? Então, tem aparelhos que você controla os dois, só que tem que saber que esse MEAS aqui é a multiplicação do MEA pelo T. Esse T significa tempo, que ele é dado em segundos. Tá? Então, aqui você controla a corrente e o tempo de exposição separadamente. Aqui você controla a multiplicação dos dois. Essa multiplicação dos dois é a carga elétrica. Então, por exemplo, eu posso ter 5 MEA, vamos colocar 50. E 1 segundo de exposição. Porém, posso ter 25 MEA e 2 segundos de exposição. Quando eu multiplico, quanto dá, pessoal? 50 vezes 1 dá 50 MEAS. Certo? E se eu multiplico 25 vezes 2, também dá 50 MEAS. Então, tem a mesma MEAS, porém, diferente corrente e diferente tempo de exposição. Então, por isso que o MEA e MEAS não é igual. Tá? Daí, então, nós caímos em quê? Nessa parte do termo de MEAS, que o MEAS, na verdade, é a multiplicação da corrente e o tempo. E por a equação que eu mostrei no módulo passado, que definia a corrente elétrica, que aparece aqui? Aparece que a corrente elétrica, o símbolo é I, né? Intensidade da corrente elétrica, a unidade de medida é o ampere, ela vai ser igual à diferença, variação da carga, que a unidade de medida é o coulomb, dividido pela variação, a mudança do tempo, que a unidade de medida é o segundo. O segundo, tempo é um segundo. Daí, quando você isola, ou seja, esse tempo que está dividindo passa para cá multiplicando, aí você tem que a corrente pode ser dada em MEA, quando é uma corrente baixa, e o tempo é dado em segundo. Então, na verdade, MEA vezes S, nada mais é que a carga elétrica. E é equivalente ao coulomb. Ou, no caso, milicoulomb, né? Então, por exemplo, 30 MEAS é a mesma coisa que falar 30 milicoulomb. Porque MEAS, AS e C é a mesma coisa. AS é ampere vezes segundo. E coulomb, que é unidade de medida de carga.
Coulomb é unidade de medida de carga. Da mesma forma que quilograma é unidade de medida da massa, do peso da massa, Coulomb é unidade de medida de carga elétrica. Então, MAS e MC são similares. Então, fisicamente, o MAS representa que o número total de elétrons que atingem um anódo, tá? Já não é solamente a corrente que passou pelo filamento, não, já passou a corrente e passou por um determinado tempo. Então, esse tempo por o qual esteve passando a corrente foi esquentando o filamento e esse calor gerou que alguns elétrons fossem liberados. Esses elétrons vão aí depois em direção ao anódo quando você aplica o KV. Então, MAS representa o número total de elétrons que atingem um anódo e isso é equivalente a quê? É equivalente a que o MAS define a quantidade de fótons de raio-x aplicado a uma exposição radiográfica. Tá? Lembram quando eu falei do espectro? É assim, né? E tem um espectro que tem um risquinho aqui e depois continua. Então, essa quantidade de fótons é toda essa área que está sob a curva. A área que está baixo, sob a curva, que está embaixo da curva do espectro. Todo isso é o número de fótons. Esse número de fótons tem a ver com o MAS. Se você aumenta muito o tempo ou aumenta muito a corrente, aí você vai ter uma curva bem larga, uma curva assim, bem gordinha, assim, bem largona. E se você diminuir o MAS, vai ter uma curva bem fininha. Tá? Isso a gente viu aulas passadas. E a largura da curva tem que ver com a quantidade de raios-x que estão saindo, ou seja, com a quantidade de fótons que estão sendo emitidos. Então, o valor do MA, esse, tecnicamente, é o resultado do valor colocado na comanda MA multiplicado pelo valor colocado no comando S do tempo. Como eu expliquei aqui, tem aparelhos que têm esses comandos separados e tem aparelhos que têm comandos juntos. Esse aqui tem menos controle, tá? Porque aqui você tem já a combinação feita já, mas com esses aqui você tem mais controle, pode controlar o tempo, subir o MAS, pode brincar um pouquinho mais aí com as possibilidades. Tá? Com esse aqui não, com esse você está mais restrito. Ok? Então, o tempo de exposição, já que é o último fator que eu queria me referir, ele está muito ligado com o MA, é o tempo de aquecimento do cátodo. Ou seja, você tem um filamento. Nossa, isso ficou muito ruim, né? Vamos lá. Você tem um filamento, correto? Por esse filamento passa uma corrente elétrica, tá? Que é um fluxo de elétrons, né? Em ampere. Ou miliampere, na verdade, miliampere. Sempre passa sempre vai passar correntes baixas. Então, na verdade, é miliampere. Mas por quanto tempo? Bom, ele vai passar por 1 segundo, por 2, por 3, por meio segundo. Quanto mais tempo passar, você deixa passar, mais esquenta isso. Inclusive, tem, os primeiros aparelhos não tinham controle desse tempo e daí queimava o filamento, né? Porque deixavam tanto tempo aí queimando que passando corrente que queimava o filamento derretia por o calor que estava sendo gerado aí, tinha que trocar todo o tubo de raio-x. Tá? Porque você está dentro de um tubo que está a vácuo, então você não vai quebrar o tubo de vidro para substituir o filamento. Se quebrou o filamento, quebrou todo o aparelho, basicamente. Tá? Então, agora não, agora nos controles aqui de tempo, estão tempos limitados. Não vai deixar aqui 1 minuto aí para você fazer um raio-x. Estão apenas alguns segundos. E no MA também tem alguns segundos. Tá? Então, quanto maior for o aquecimento, ou seja, quanto maior for a corrente que está passando pelo filamento, maior será a quantidade de elétrons produzidos e maior será a quantidade de raio-x que é empregada. Tá? Esse tempo de exposição, então, que coisa é? É o tempo durante o qual é aquecido o filamento no cátodo, ou seja, é o tempo durante o qual passa a corrente pelo filamento. Tá? Quanto mais tempo passar, mais aquecimento. Então, por exemplo, você pode ter aqui passando 50 miliamperes por 1 segundo. Isso vai provocar um calor aqui, vai gerar um número de elétrons. Tá? Mas também pode ser que você deixe passar 25 miliamperes por 2 segundos. Tá? Então, o efeito que vai gerar vai ser o mesmo.
passou um pouquinho mais a corrente, só que a corrente que passou foi menor. Tá? Então, o importante, o que restringe o uso do tempo, que cosa é o tipo de radiografia que você vai fazer. Tá? Ele deve ser curto, esse tempo deve ser curto nas radiografias de órgãos em movimento, como por exemplo coração, intestino, pulmões, né? Movimentos do intestino, né? Faz movimentos peristálticos, involuntários. Pulmão também, você não vai pedir para a pessoa que pare de respirar, correto? O coração sempre está batendo, o coração sempre está batendo. Tem um batimento aí aproximadamente 60, 65, 70 vezes por minuto. Então, esses movimentos você não controla. Aí, quando tem esse tipo de radiografia que envolve, está envolvido aí esse tipo de movimento mais rápido, você tem que usar o menor tempo possível. Já se você vai fazer a radiografia de um crânio, de a tíbia, a fíbula, o a mão, o braço, já aí não tem nenhum órgão que está se movendo, aí você pode então ser mais flexível e aplicar menos corrente e mais tempo, tá? Então, o que limita o tempo aí é mais bem o tipo de radiografia que você vai fazer. Então, radiografia de órgãos em movimento, tórax, abdômen, etc., aí você tem que minimizar o tempo de exposição. É igual que uma fotografia pessoal, de uma pessoa que está correndo. Se a pessoa está correndo, está num carro, a fotografia fica meio borrada, né? Porque é muito rápido. Então, aí o tempo de exposição da fotografia tem que ser o mais curto possível para captar a luz e fazer uma foto que não fique borrada. Isso agora é controlado automaticamente pelo celular, por isso qualquer um pode fazer uma foto aí, mesmo que esteja correndo, a foto fica boa. Antigamente você tinha que controlar isso aí na câmera digital e nas câmeras analógicas era pior ainda, né? Você tinha que controlar a velocidade com que abria e fechava o obturador da câmera para deixar entrar a luz. Tinha que controlar essa velocidade de forma que entrasse menos luz para pessoas em movimento, para objetos em movimento, e para objetos mais estáticos entrar mais luz. Mas agora todo isso está bem transparente, bem, você nem vê, nem sabe. Na verdade, quando vai fazer foto aí com o celular, bate aí, toca a tela e pronto, sai a foto. Antigamente era mais trabalho. Você tinha que controlar essas coisas para a foto não ficar borrada. Tá? Sobretudo quem faz isso são aqueles, quando você vê um partido de futebol, que é atrás do gol tem aí um monte de fotógrafos aí, jornalistas tirando foto para ver quem pega mais aí no momento do gol, etc. Ou alguma jogada de pênalti, etc. Todos esses pessoal têm câmeras profissionais e eles têm setado o tempo de exposição aí muito pequeno para pegar precisamente o movimento rápido e que a imagem não fique borrada, tá? Então, com a radiografia aqui acontece a mesma coisa. Se você vai fazer uma radiografia de alguma parte do órgão que está em movimento, aí tem que evitar tempos de exposição longos. Usar o mínimo tempo possível, um segundo, meio segundo, por aí vai. Ficou claro isso aí, pessoal? Alguma dúvida aí com essa parte do tempo de exposição, com MA, MAS? Não, a mesma coisa, tá? Quantos temos aqui? 41 pessoas. Opa, o pessoal está. Bom, então, em relação ao MA, MAS e o T, é o seguinte. Então, quanto maior for o MAS, aí. Por enquanto, tranquilo, beleza, José Henrique. Quanto maior for o MAS, pessoal, a maior contraste, mais escuro, né? Então, aqui vocês estão vendo uma radiografia com 70 kb, o mesmo kb, só que aqui agora estou aumentando aqui o MAS, tá? 25 na primeira, 50 na segunda e 80 na terceira. Aqui exagerou, ficou muito escuro, aqui ficou mais claro. Intermediário, aqui ficou muito claro, tá? Aí, então, quando é ruim, né? Não dá para ver bem as estruturas, então, aí não, tem que determinar corretamente esse MAS. Como você determina o MAS? Tem duas formas, tá? MA vezes o tempo, então, dando diretamente aí
a corrente del tiempo, ahí sería fácil, ¿no? ¿Cuál es el UMAS que debe ser aplicado en una radiografía en la cual la corriente es de 300 miliamperes y el tiempo de exposición es 0,5 segundos? Ahí simplemente multiplicar 300 veces 0,5 y va a ser 150 mA. Tá? Porém, tem outra forma a partir do cabelo. Ok? Então, essa é a forma mais usada. Você que faz? Primeiro, você calcula a constante do aparelho. Se não conhecer a constante, se conhecer, beleza. Depois aí vai calcular o KV por la... Nossa, pela equação que eu falei anteriormente, KB igual a 2 veces a espessura mais a constante, essa constante. E depois de calcular o KB, você vai calcular o MA, sabendo já o KB, o MAS, direto, sabendo o KB. Então, o KB, esse KB que você calculou, você vai dividir pelo 3. Quando a radiografia for fora do booking, ou quando a radiografia for sem usar a grade antidifusora. Geralmente, quando você não usa o booking, quando você tem espessuras inferiores aí a 15, 12, entre 12 e 15 centímetros. Depende, tem pessoas que falam 15 centímetros, tem pessoas que falam 12. Tá? Não, a comunidade não está de acordo. Então, se você vai ter na radiografia de um tornozelo, uma mão, dificilmente, ou até uma perna, dificilmente essa espessura vai ser maior do que 12, do que 13 centímetros. Aí você vai usar, não vai usar o booking, ok? Não vai usar o booking. Aí, esse KB que você vai aplicar, divide pelo 3, e aí eu tenho o MAS correto. Já agora, quando você vai usar o booking, por exemplo, tórax, ou por exemplo, já radiografia de um crânio, a pelvis, o abdômen, aí tem que usar o booking. Já são espessuras maiores do que 12, 15 centímetros, maiores. Tá? Tem que usar o booking e grade difusora. Aí então você pega o KB, no lugar de dividir pelo 2, divide pelo 3. Tá? E ainda tem uma, essa aqui é a primeira possibilidade, e a segunda, e ainda tem uma terceira possibilidade, que é para determinados tipos de estruturas. O MAS vai ser igual ao KB multiplicado pela constante miliamperimétrica. Chama-se de constante miliamperimétrica porque você precisamente está determinando o miliamperagem vezes o tempo. Então, esse CM significa constante miliamperimétrica. Se essa constante for 0,15, aí exame, quando é exame de tórax. Se for de abdômen, essa constante vai ser 0,7. E se for de coluna, a constante vai ser 0,8. Essa é a constante miliamperimétrica. Então, além desses critérios, 1 e 2, ainda tem esse critério número 3. Se especificamente é do tórax, 0,15. Então, você pega aí o KB, não sei, 80 vezes 0,15. Se for o abdômen, 0,7. E se for coluna, é 0,8. Só reparem aqui que, por exemplo, dividir KB dividido por 2 é equivalente a KB vezes 0,5. Então, esse CM aqui, constante miliamperimétrica 0,7, está bem próximo dessa situação número 2, mas não é a mesma, mas está próximo, tá? Porque a coluna tem que usar o booking, obviamente, né? Porque a espessura é maior que 12, 13 centímetros, 14, 15 centímetros. Então, aí, quando você vai fazer o exame do abdômen, usa a constante miliamperimétrica 0,7 e multiplica por o KB que você calculou antes, usando aqui 2 vezes a espessura mais a constante. Deu, por exemplo, 70, aí é 70 vezes 0,7, e daí então você obtém um MAS que tem que ser aplicado. Tá, pessoal? Tem inclusive já pessoal que tem uma tabelinha. E já essas contas já vêm feitas na tabela. Tá? Quando é fora do booking, que MAS tem que usar. Quando é dentro do booking, que MAS tem que usar. E quando é o tórax, abdômen ou coluna, que MAS tem que usar. Tem uma tabela com essas multiplicações feitas para economizar tempo aí do técnico, não ter que fazer essas contas. Tá? Essa conta você vai fazer só na aula de física, beleza? Eu acho que na vida real já isso está todo tabelado, aí está só fácil. Mas tem que fazer pelo menos uma vez para saber como é que funciona, correto?
Bom, então, já saindo desses fatores KB, MA, MAS e tempo de exposição, quero agora me referir aos fatores de tipo geométricos. Eu vou falar apenas desses aqui e desse aqui. Isso aqui fica de estudo para vocês. Não dá tempo nessa aula aqui falar do efeito anódico, do efeito talão, até porque já imagino que outro professor falou, não sei se Márcio falou do efeito anódico e da angulação do tubo de raio-x. Então, vocês procuram essa informação aí nesse link aqui, tá, gente? Desculpem passar tão rápido aí o slide, tá? Procurem as informações nesse link aí. Então, aqui, antigamente... Bom, beleza. Ok? Então, vamos falar do foco fino e foco grosso. Pessoal, dentro do tubo raio-x, especificamente no cátodo, tem dois filamentos, um mais fino que o outro, tá? Esse aqui eu estou representando como se fosse mais gordo, então esse seria o foco fino, e esse aqui seria o foco grosso. Ou seja, a área transversal do arame, do fio usado no filamento, a área transversal é maior, tá? Então tem um fio mais grosso e um fio mais fino. Daí que chama-se de foco fino e foco grosso. Então, aí vocês vão ter dois circuitos. O circuito que vai gerar uma alta tensão, que é para o KV, e o circuito que vai gerar uma baixa tensão, que é para o MA e MAS. O objetivo é gerar uma corrente elétrica para o filamento, mas não pode ser uma corrente elétrica muito alta. Por isso que é da ordem das milésimos de ampere. 30, 40, 50, 60 MA, miliampere. Ok? Então, o passo dessa corrente pelo filamento, ele pode aquecer o filamento, pessoal, até 280 graus. Tá? Só para ter uma ideia, a água ferve a 100 graus, tá? Aproximadamente. Então, isso aqui é o triplo da temperatura de ebulição, né? A temperatura de fervura da água. Tá? Aí, quando esse material esquenta a quase 300 graus, aí provoca a emissão de elétrons por efeito termoiônico. A partir daí, então, vocês vão ter dois filamentos de tamanhos e grossura diferentes. O foco grosso é para altas resoluções. Ele aguenta maior MA, tá? Maior corrente. E aí você vai ter altas resoluções em órgãos e tecidos moles em geral. Porque você precisa aí ter uma maior resolução, por quê? Porque você precisa jogar mais fótons para ter uma melhor resolução, ok? Então, aí, para jogar mais fótons, você precisa aumentar o MA. E para suportar esse aumento do MA, você precisa colocar um filamento que aguante isso, que suporte, que não vai a derreter e quebrar com essas MA tão altas. Então, aí, vocês usam já MA de 200, 300 MA para radiografias de órgãos e tecidos moles em geral. Agora, estruturas já mais fixas, estáticas, como, por exemplo, o osso, o crânio, etc., aí você usa, então, um foco fino, que não precisa de uma definição tão alta, aí esse foco fino aguanta menos corrente, né? Aí as correntes que você vai usar vão ser 50, 100, até 150 MA. Então, foco grosso usado para órgãos e tecidos moles em geral, para radiografias de alta resolução, de melhor resolução, e foco fino usado para estruturas estáticas, ossos fixos e estruturas fixas em geral. Tá? Então, a distância foco firme, distância foco objeto e distância objeto firme. Tá? DFF, distância foco firme, é a distância entre o ponto de foco e o plano do filme. O ponto de foco é o lugar de onde saiu o raio-x. Tá? O lugar de onde saiu o raio-x. Correto? Agora, distância foco-objeto seria a distância entre de onde sai o raio-x e o ponto, o objeto que vai ser radiografiado, nesse caso a pessoa. E a distância objeto filme seria já a distância entre a pessoa e o filme, tá? Entre o objeto e o plano do filme. Tá? Então,
essa intensidade de raio-x, pessoal, que nós vamos a obter no final, lembrem que varia, ele varia, ele muda com a distância. Então, se eu tenho aqui o foco do raio-x e raio-x saem raios divergentes, tá? A intensidade que vai chegar aqui não vai ser igual que a que vai chegar aqui, porque os raios vão divergindo. Então, aqui é uma intensidade maior que a intensidade I1, por exemplo, que é a intensidade que vai chegar aqui, I2. Então, por isso, quando você muda a distância do foco ao filme, o raio-x é menos intenso, certo? O raio-x é menos intenso, e daí isso vai contribuir com que a qualidade seja melhor ou pior. Tá? E isso acontece porque os raios-x, da mesma forma que a luz, né, viajam em linhas retas divergentes. Então, isso aqui é um exemplo de foco e foco, que é o número 1, o objeto, que é o número 2, que seria a pessoa, e o filme, que é o número 3. Então, aí você vai ter diferentes tipos de configuração. Tá? Essa distância aqui externa é está aqui assinalada, né? DFF, que é essa seta aqui, daqui a aqui, ou equivalentemente daqui a aqui. Certo? A distância do foco ao filme. O filme está aqui, tá, gente? A distância do foco ao objeto seria essa aqui. E a distância do objeto ao filme seria essa aqui, ou essa aqui. Então, vocês veem que quando eu movo o objeto, que é a pessoa, né, em direção ao filme, a distância objeto-filme diminui, porém a distância foco-objeto aumenta. Tá? Então, eu não posso modificar uma assim, tem que mexer na outra. Se eu aumentasse a distância objeto-filme, a distância foco-objeto vai diminuir. Estão vendo aqui? Aqui está mais afastado. Aqui essa distância diminui. Aqui esse aqui está mais perto, essa distância aumenta. Ok? Daqui tem outro exemplo com uma distância foco-filme, essa aqui menor, tá? Que é essa mesma aqui também, daqui a aqui. E aí vocês veem que a distância foco-objeto vai aumentando, aí a distância objeto-filme diminui. E vice-versa. Se a distância foco-objeto diminui, a distância objeto-filme aumenta. Tá? Uma tem que ver com a outra. Então, quais são os efeitos dessas três distâncias na qualidade de imagem? E isso aqui eu não vou falar, não há tempo. Tá? Então, quais são os seus efeitos? Os efeitos é o seguinte, pessoal. Vamos lá. Quando você tem uma distância objeto-filme, que é essa aqui, né? Opa. Eu estou fazendo aqui, gente. Isso. Quando você tem essa distância objeto-filme menor, ou seja, que o objeto está mais perto, que é esse caso aqui, você vai ter a imagem, tamanho de imagem reduzida, porém vai ter uma resolução melhor. Então, com essa distância diminuída, você aumenta a resolução, porém o tamanho da imagem vai diminuir. Ok? Então, quando diminui a distância objeto-filme, que é equivalente a aumentar a distância filme-objeto, ou seja, aumenta isso aqui e diminui isso aqui, você tem resolução maior e tamanho da imagem menor. E ao contrário, quando você aumenta a distância objeto-filme, ou seja, diminui a distância foco-objeto, você vai ter uma resolução menor e um tamanho de imagem maior, aumentado. Tá? Então, você não pode ter uma imagem muito grande com uma alta resolução. Você vai perder por um lado, que vai aumentar, vai perder a resolução por um lado e vai aumentar a imagem, o tamanho da imagem por outro. Okay? Então, você pode aumentar a resolução sacrificando aí o tamanho da imagem. E, basicamente, então, isso faz com que, se distância objeto-filme diminui, ou equivalentemente a distância foco-objeto
aumenta, você melhora a resolução e diminui o tamanho da imagem. Pelo contrário, se a distância objeto-foco aumentar e diminuir, então, consequentemente, a distância foco-objeto, a resolução vai diminuir e o tamanho da imagem vai aumentar. Tá? E, por último, a distância do foco ao filme. Então, se a distância do foco ao filme diminui, aí você tem uma resolução aumentada e um tamanho da imagem diminuída. Então, nesse caso aqui, eu estou colocando isso aqui para esse caso. E isso aqui para esse caso. Agora, para isso, entre esse caso aqui, que eu vou chamar de A, e esse caso aqui, que eu vou chamar de B, em B, no caso B, a distância foco-filme é menor, correto? Aqui eu vou ter uma resolução maior e um tamanho da imagem menor. E aqui eu vou ter uma resolução menor quando a distância foco-filme aumenta e um tamanho da imagem maior. Tá? O tamanho da imagem vai ser aumentado aqui. Porém, isso aqui você pode modificar. Tá? Porque se você tem que fazer uma angulação, no lugar de colocar perpendicular, vamos supor, está aqui o foco, né? E está aqui o objeto. O objeto. Se a pessoa se tem que colocar aqui ou aqui ou aqui em um ângulo diferente do ângulo 0 graus, essa distância aqui aumenta. Isso aqui é mínimo e conforme você se desloca para cá ou para cá, essa distância vai aumentando, certo? Tem que ver com o cosseno do ângulo, trigonometria. Eu não falo isso nas minhas aulas, o professor Eduardo, outro professor de física, gosta de falar dessa parte aí, trigonometria, cosseno, seno de um ângulo, tá? Mas eu não entro nessa parte aí, não acho que não dá tempo. E então, conforme você aumenta essa angulação aqui, essa distância aumenta. E se essa distância aumenta, aí você vai perder resolução e vai ter um tamanho de imagem aumentado. Tá? Então, já falei a angulação do tubo, já mais ou menos falei isso aqui, acabei de falar aqui agora. É o efeito anódico, pessoal, isso já, acho que o professor Márcio falou, assim, não sei, em técnica radiológica, mas o efeito anódico é aquele efeito que justifica porque a intensidade da radiação está diminuída na direção do, aumentada na direção do ânodo, na direção do cátodo. Você tem menos fótons de raio-x. Por isso que você tem que colocar a cabeça, o crânio e o tórax da pessoa na direção do anodo e deixar o abdômen e os pés na direção do cátodo, porque aí você vai ter menos fótons daí, por efeito anódico. Tá? Então, aí qualquer coisa, consulte no material anexo aí, pessoal, esse link aí. E com isso aqui acabou a minha aula.